paz do Senhor Jesus. O crente e o cristão pode pregar no púlpito usando bermuda? Assista este vídeo, porque nós vamos esclarecer este assunto à luz da palavra de Deus. Mas antes, se inscreva em nosso canal, coloque aí um like em nosso vídeo e não esqueça de ativar o sininho. Pois bem, faz alguns anos em que um pastor compareceu diante da sua igreja usando uma bermuda. Sim, ele estava no púlpito. Inclusive, fotos circularam aí pela internet e muitas pessoas ficaram boquiabertas com este comportamento. Mas o que levou esta pessoa a usar uma bermuda enquanto estava no púlpito pregando a palavra de Deus para a sua igreja? Essa é a primeira coisa que devemos considerar. Qual foi o motivo? Qual foi a razão? O porquê dele ter feito isso? Com certeza teremos muita dificuldade para sabermos o porquê deste homem ter tido este tipo de comportamento. Foi para revolucionar. A minha opinião é que esse tipo de revolução é algo assim muito bobo. É uma revolução muito boba. É uma revolução assim muito juvenil, muito amadora, muito sem propósito e até mesmo antibíblica. Mas antes aqui de lermos a palavra de Deus, eu quero considerar também que usar uma bermuda no púlpito, pregando a palavra de Deus, é também algo que foge do bom senso. É também algo que não cabe dentro do bom senso da grandiosa maioria das pessoas. Ninguém aceitaria ver o seu presidente dando um discurso desta maneira. Ninguém aceitaria ver um promotor trabalhando a sua causa em um tribunal usando um short. Seria uma falta de respeito se um presidente de outro país viesse ao nosso país, adentrasse o nosso palácio e usando um short. Com certeza, ele estaria nos ridicularizando. Então percebemos que isso não cabe no bom senso da maioria das pessoas. Se percebe que para ambientes formais, para momentos solenes, geralmente se usa uma calça comprida, se coloca sapatos nos pés e o short nunca é usado para momentos assim. Estou falando da nossa cultura, a qual não considera conveniente usar um short em momentos como o momento de pregar a palavra de Deus. Mas vamos ler a Bíblia. Eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 10. Vou ler alguns versículos. Paulo aqui está falando sobre comida, mas pode sim ser aplicado a muitas coisas, inclusive a isto que nós estamos tratando. Olha só, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Versículo 24. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Agora vamos ler o versículo 31, 32 e 33. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Observe, meus amados irmãos, que a Bíblia, ela não está aqui nos proibindo de usar um short. Ela também aqui, ela não está mandando usar calças compridas. Mas nós podemos aqui tirar uma aplicação onde na qual venhamos perceber
que nós devemos se comportar de uma maneira que não venha causar estranheza para ninguém. E quando fala para ninguém, é para ninguém mesmo. Porque aqui o versículo 30, usa os 3 povos nos quais a humanidade é dividida: judeus, não judeus e a igreja. E nós devemos se comportar de uma maneira que não venha causar estranheza para pessoa alguma. O normal, em momentos assim, é se usar uma vestimenta decente e não uma bermuda. Se usarmos uma bermuda, isso estará causando estranheza. Isso estará levantando comentários. Isso estará repercutindo na mídia. Isso estará colocando a igreja e o evangelho dentro de um contexto de polêmicas tolas e desnecessárias. Então eu afirmo que a maneira de agirmos é usando aquilo em que a Bíblia está de acordo e que ao mesmo tempo a sociedade ela não estranha. Talvez se fôssemos fazer missão em um outro país, tivéssemos que usar um outro tipo de vestimenta para também não causar estranheza naquele contexto cultural no qual venhamos estar inseridos para pregar a palavra de Deus. Então, no nosso país, não tem cabimento uma pessoa pregar usando bermuda. Pode até ser que um dia essa revolução venha chegar assim, a um patamar elevado, ao ponto de as autoridades civis eclesiásticas comparecerem em suas assembleias usando bermudas para fazerem seus discursos, no caso dos pastores, para pregar a palavra de Deus. Deixa eu mencionar algo que era característico do apóstolo Paulo. Quando ele chegava em uma certa cultura, quando ele chegava em um local onde se predominava uma certa cultura, ele fazia 2 coisas. Uma delas, ele construía pontes, e a outra, ele demolia muros. Ou seja, ele utilizava aquilo daquela cultura que poderia ser utilizado. Ele estava fazendo o quê? Construindo pontes naquelas coisas que poderiam ser agregadas, contextualizadas e servir de vínculo da mensagem do evangelho para com aquele povo. Entretanto, havia coisas que precisavam ser demolidas. Havia barreiras, havia muros que precisavam ser demolidos. Claro que eu estou falando de argumentação. Quando Paulo argumentava a favor do evangelho, ele derrubava muros e construía pontes. Observe que quando ele esteve em Atenas, ele viu um altar que era dedicado ao Deus desconhecido. Ele usou a existência daquele altar para fazer um vínculo da mensagem do evangelho com as pessoas que pertenciam àquela cultura. Mas enquanto ele falava do Deus verdadeiro, ele estava se desfazendo dos falsos deuses, demolindo os muros. Agora vamos aqui olhar para a vestimenta. Se formos pregar o evangelho em nosso país, o que devemos usar para que tenhamos uma ponte segura? Uma vestimenta formal, que é aceita por todos, ou devemos usar uma bermuda para causar estranheza em todos? Quero dizer que se queremos pregar o evangelho no púlpito de uma igreja, a calça comprida servirá muito bem. E a bermuda é um muro que causa obstáculo. É um muro porque é algo que causa obstáculo. E observe que Paulo vai dizer assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por que ele estava dizendo isso? Porque aquele que come carne e escandaliza alguém que não come carne, este não glorifica a Deus. Está certo? Então vamos fazer para a glória de Deus. Temos que ter sabedoria.
Temos que agir de acordo com coerência. Tá certo? Que Deus em Cristo te abençoe.